Olá, sejam bem-vindos ao Assim Faz Flow e hoje estamos conversando aqui com o Dr. Felipe Graziotin. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Gustavo. Roda a vinheta. Agora com o Assim Faz Flow com o Dr. Felipe Graziotin. Doutor, tudo bem? Tudo tranquilo, Gustavo. Como é que tá a vida? Estamos levando, ou melhor, estamos empurrando, porque se nós que estamos empurrando estamos mais ou menos, imagina quem vai levando. Esse momento super complicado, né? Muito, muito. Aqui no Flow a gente começa com uma pergunta sempre: como é que você gosta de ser chamado? Doutor Felipe, Não. Filipão? Felipe, Filipão, tanto faz. O título de doutor, primeiro que eu não tenho, não considero como advogado e esse não me interessa. Eu trabalhei com um advogado muito tempo, OAB 1036, a do Dr. Paulo, e ele sempre me ensinou a isso. Quando eu ligo para um outro colega, eu me identifico como colega, não como o Dr. Felipe que está falando. Aqui é um colega dele, de profissão, tal, assim. Então eu prefiro que me chamem de Felipe. Vamos lá atrás, da onde surgiu o interesse teu pelo direito? Pelo direito foi o seguinte, eu sempre quis ajudar as pessoas, sei lá por quê, e eu achava que fazendo direito eu iria poder ajudar. E hoje aqui na Fazenda Rio Grande faço meu papel ajudando as pessoas a conseguirem valer o seu direito. Quando elas procuram um advogado é porque elas estão precisando de alguma coisa, seja contra ou a favor. E a gente tenta operacionalizar isso. Não querendo revelar muito a idade, mas que ano foi que o senhor começou a faculdade? Que ano eu comecei, eu não lembro bem, porque já estou meio velhinho, estou com 50, mas eu me formei em 95, Gustavo. Em 95? Eu me formei em 95. Então, eu comecei a faculdade em 90 e terminei em 95. E onde que entra a fazenda nessa história? Bom, eu sou natural de Videira, Santa Catarina. Eu já tinha me formado e trabalhava no escritório desse advogado que eu falei para você. E no final do ano, final ou começo do ano, eu fui visitar meus pais. E um amigo meu, André Bondan, me pediu carona. Quando eu voltava de Videira para Curitiba, ele disse: Felipe, me dá uma carona. E eu disse: não, tranquilo, André, era amigão meu, e ele ia ficar até lá em casa. E daí, quando a gente estava chegando, passamos uma Mandirituba, ele falou: tem um pessoal de Videira que veio morar na fazenda. Veio bastante gente para cá, né? Isso, seu João Munaro, seu Saul Carelli. E ele disse: eu me dou muito bem com as filhas do seu João Munaro, vamos parar lá, dar um abraço lá e tal, conversar. Então a gente parou e o André começou a conversar com as meninas lá, com a Vanessa, com a Fabiola, com a Michela. Com a Michela. E eu fiquei batendo papo com o seu João. E o seu João me perguntou: Felipe, você se formou agora em direito e tal, né? Eu falei: cara, olha, eu aluguei há pouco tempo aqui o prédio do lado para o fórum, venha montar teu escritório aqui, que aqui está crescendo, vai para frente, não sei o quê. E beleza, terminamos a conversa ali, batemos um papo. E eu, antes de sair, pedi o telefone do seu João. Fiquei com aquilo, pedi o telefone dele e fui-me embora. Fomos para Curitiba e tal. Durante a semana, fui trabalhar, conversei com o Dr. Paulo, que era meu mentor em Curitiba, e ele falou: Felipe, olha, eu também, quando me formei, fui para Campo Mourão e tal. Contou a história dele, e eu, com aquilo na cabeça, liguei para um amigo, para o Gerson, que também já fez até parte da associação comercial, e disse: Gerson, vamos montar um escritório, assim, tal. Tá, vamos lá dar uma olhada. Pegamos um carro e viemos para a fazenda, falamos com o seu João. O seu João tinha uma F1000, colocou a gente dentro da caminhonete e foi mostrar a cidade. Andamos pela cidade inteira aí. Disse: mas seu João, não tem sala para alugar? E naquela época, cara, não tinha nada. A fazenda era diferente. Era muita rua de terra, não tinha quase imóvel para locação. Daí o seu João, a gente chegando ali na farmácia do seu João, o seu João pegou e... ali tinha uma funerária, fechou.
E por que vocês não falam com o dono do imóvel? Ele disse, de quem que é? Eu disse, não sei, mas eu acho que o pessoal de cima ali sabe. Daí eu e o Gerson atravessamos a rua, fomos lá, perguntamos, eles deram o nome do proprietário, conversamos, ligamos, né? A gente pode ver o imóvel? Não, pode. Mas como? Não, tá tudo aberto lá. Ué, aberto. Então fomos lá, a hora que a gente abriu a porta, assim, aquela porta de ferro, cheio de caixão, cheio de caixão. Era o depósito da funerária. E, cara, foi muito engraçado, deu até um susto. Aí aquela ideia amadureceu, contratamos pintor, gesseiro e tudo mais. Aí a gente pediu para o pessoal da funerária tirar os caixões, né? Que o gesseiro ia vir fazer o gesso para depois pintar, tal. Segunda de manhã, toca o telefone cedo na minha casa, o seu Oscar, o gesseiro. Seu Felipe, eu não trabalho aqui. Eu disse, mas por que, seu Oscar? Não, tá cheio de caixão aqui. Eu disse, mas cara, tira os caixão, hein? Não. Eu não encosto nesses caixão aí. Quem não é visto não é lembrado. Tocou eu e o Gerson, vim lá de Curitiba, viemos nós na entrada da fazenda que já alugamos um caminhãozinho, uma Kombi. E eu e o Gerson, carregamos os caixões e fomos levar na funerária. Levamos na funerária lá, para a gente poder liberar o espaço e o gesseiro fazer o gesso. E foi assim que a gente veio para cá. E daí ajeitamos e dia 22 de abril, logo depois do feriado, 22 de abril de 1998, a gente abriu o escritório aqui na fazenda. Eu lembro, eu moro aqui na fazenda desde 94. Eu sempre lembro do escritório, né? Porque eu morava um pouquinho para baixo da raia, então ali era o caminho, né? Para ir para a igreja, para vir para César Carelli, para ir no correio, no fórum que estava se instalando. Então, eu lembro desde que eu era pequeno do escritório ali, né? Para quem não sabe, fica ali bem ao lado da Câmara de Vereadores ali, né? Bem naquela esquina ali, onde tem o varejão do CID Isso ali, mesmo. Né? E sempre estivemos ali. Já estivemos no térreo por bastante tempo e daí em cima da gente tinha a GM Informática do Gilmar. E eu fiz aula de informática. E o Gilmar, daí quando o Gilmar saiu, eu preferi subir com o escritório, porque pode parecer piada, mas eu fui assaltado umas 8 vezes. Os caras chegaram a fazer até buraco na parede e levaram processo, computador, minha beca. Levaram um processo que eu estava enrolando o processo, estava embaixo do computador assim para fazer um caos. E os caras tiveram a capacidade de levar até o processo embora. Até o papel? Até o papel. Até o processo de papel. Hoje em dia não teria esse problema, os processos são virtuais, né? Mas naquela época o processo foi embora, junto com a beca e tudo mais. E naquela época, quais eram as dificuldades aqui na fazenda? Cara, dificuldades, veja, eu estaria sendo até desonesto com a fazenda, para comigo. Quando nós montamos o escritório aqui, montamos eu e o Gerson chamou um outro colega, o Jefferson, por que nós fizemos em 3? Por com medo, não tínhamos dinheiro, todo mundo estudante, né, recém-formados e tal, então a gente tinha medo de não conseguir bancar o escritório. Mas nós, no primeiro mês que viemos para cá, estávamos eu e o Gerson no escritório, o Jefferson não estava. Entrou umas 10 pessoas ao mesmo tempo no escritório. Foi a época que as imobiliárias começaram a entrar com as ações de reintegração de posse. E entraram em 10 lá. Sentaram na frente da mesa do Gerson, nosso escritório era bem aberto, assim, minha mesa ficava do outro lado, e a mesa do Gerson. E o Gerson começou a explicar e tal, e tinha um líder, com papel na mão, assim, tal, e conversando com o Gerson e tal, e o Gerson explicando o que dava para fazer, o que não dava para fazer. E daí o Gerson falou, olha, o que dá para a gente fazer é enrolar. Vocês estão devendo, vocês uma hora vão ter que sair. Mas não, nós precisamos de tempo, doutor, e tal. E o Gerson, tudo bem. Mas vocês já foram no outro advogado? Daí o cara falou, sim, fomos. Sim, mas ele não explicou a mesma coisa? Sim. Não, mas é que o cara pediu lá para a gente um salário mínimo para fazer a ação, a defesa. Daí o Gerson, eu olhei assim
fisionomia do Gerson desanimou. Estavam em 10, né? Daí eu lá do outro lado, falei, mas ele pediu um salário mínimo para cada um de vocês. Um para cada um. Ô Gerson, nós fazemos por meio para cada um. E daí, dali para frente, com a graça de Deus, posso falar para vocês, nós alavancamos e nunca precisamos tirar o dinheiro do bolso. Sempre tem alguma coisa que pinga e com esse pingadinho das pessoas, a gente consegue pagar nossas contas e fazer tudo que a gente precisa. Filipão, me permite chamar assim? Por favor. Você trouxe várias anotações de processos aí que passaram. Lá naquele começo, o que foi mais... Alguma coisa que te chama a atenção, assim? O que mais me chama a atenção... São inúmeros os processos, mas na época que a gente veio para cá, o fórum era bem próximo do nosso escritório e o fórum funcionava de manhã e de tarde, ele parava na hora do almoço. Não é como hoje em dia, que abre meio-dia e vai até... Tinha uma audiência pela manhã, eu estava defendendo uma senhora, e o doutor Joaquim, que já é falecido, tio da Cláudia Rocha, também advogado aqui na Fazenda Rio Grande, estava do outro lado. E nós, advogados, tenho que te contar mais essa. Quando nós viemos para cá, tinham apenas 5 escritórios de advocacia aqui. A BR era terrível e a BR filtrava. Uhum. A BR não deixava, as pessoas tinham medo de vir. Se desse um acidente na BR, parava muito, não tinha como fazer. Então eram poucos as pessoas que se arriscavam e tinham coragem de vir para fazer. Então tinha o pai do Douglas, do Dr. Douglas, Dr. Ayrton. Talvez eu peço até desculpa se eu errar de alguém, mas era o Dr. Douglas, o Dr. Ayrton, pai do Dr. Douglas, doutora Sofia, a doutora Célia, o doutor Boiadeiro, nós, doutora Vera, talvez. Ali ela veio no primeiro mandato do Toninho. Era 5 ou 6. Eram esses os advogados da época. Né? E daí então, a gente se dava muito bem entre nós, advogados. Éramos em poucos, né? A gente tem que entender o seguinte, advogado não é inimigo de advogado. A gente até discute dentro de um processo, mas fora dali a gente tem nosso relacionamento, continuamos como todo mundo, né? E como a gente é próximo, a gente sempre se encontra na sala da OAB, então a gente brinca, tá? Mas cada um defende o seu cliente. Então o doutor Joaquim estava defendendo o pessoal lá que estava querendo despejar a minha cliente, e a gente fazendo um acordo total, e a audiência começou às 10 horas da manhã, e o fórum fechava às 11. E tinha uma mocinha que ajudava o juiz na audiência. Só que deu 11 horas, ela tinha que ir embora. E essa audiência prorrogou. Ela foi se estendendo e a gente fazendo o acordo. E o juiz, Dr. Douglas, fazendo o termo da audiência. Quando ele terminou, que a gente tinha feito um acordo maravilhoso para minha cliente, tá? Por quê? Porque minha cliente devia aluguel. E o doutor Joaquim só queria o imóvel. Ele disse, ele abria mão dos aluguéis atrasados, o cliente dele dava um caminhão para ela tirar as coisas de lá. Eles só queriam de volta. E ainda davam 30 dias para ela sair. Chegou na hora, o juiz terminou o termo, deu para a senhorinha assinar, ela falou, não vou assinar. Ué, mas eu sou seu advogado, estou falando que é bom para a senhora tem advogado. Não, mas eu não vou assinar. Ah, rapaz do céu. Aquilo me esfriou. Eu disse, doutor, eu estou renunciando nesse instante os poderes que ela me conferiu. Levantei e fui para o escritório. Saí no meio da audiência, brabo. Do lado ali, né? Do lado, era só atravessar a rua. Eu cheguei lá, o Gerson, o que você está fazendo aqui? Disse, não, eu contei a história para ele. Não, porra, coitado do juiz, volte lá. E mesmo, voltei para o escritório, para o fórum. Daí o juiz disse, já que não teve acordo, estou dando sentença agora. O senhor tem que sair de lá em 10 dias.
Então, isso me doeu o coração, porque minha cliente não acreditou em mim, que eu estava fazendo o melhor para ela, né? E, infelizmente... E aí teve que cumprir. Daí ela disse, e a senhora tem que contratar um outro advogado, se a senhora quiser recorrer. Daí ela não recorreu, eu fiquei acompanhando assim, né? Ela não recorreu e teve que sair em 10 dias e ainda ficou devendo. Então, essas coisas marcam a gente fica sentido, sabe? Mas acontece, a gente não agrada a todos. A advocacia, muitas vezes, a gente faz o nosso cliente ser muito amigo da gente, mas o cliente da outra pessoa que perdeu o processo fica muito bravo conosco. Então, muitas vezes, a gente... né? Mas quem assiste isso aqui, o advogado não tem nada com isso. Às vezes é a situação que faz ali e faz com que um ganhe e outro perca. A melhor coisa nesses casos é um acordo. E já aconteceu ameaça nesse sentido, doutor? Para mim, Felipe, não. Mas eu já fui xingado no fórum, descendo a rampa, no Fórum Novo, descendo a rampa, e a outra parte, até o senhor é o filho da mãe, o senhor não deveria ter feito o que o senhor fez. Eu estava defendendo meu cliente nesse caso saiu vitorioso na ação, e a outra parte não gostou da forma como eu conduzi, que levou a gente a ganhar a ação. Então, mas eu já tive outros problemas, eu não, até advogados que trabalharam comigo. Uma vez eu tive que entrar no meio, que o advogado estava brigando com o cliente dentro do escritório, por causa de honorários. O cara não queria pagar. E esse colega meu estava insistindo na cobrança, e lógico, tinha contrato, estava tudo certinho, e o cara discutindo. Então é complicado, não é fácil. A advocacia não é fácil. Acho até que uma das cadeiras na faculdade deveria ser psicologia. Não tem, mas a gente é psicólogo, que a gente tem que adivinhar, a gente tem que aturar muita gente indo lá e querendo desabafar, e querendo falar coisas sobre... As pessoas chegam com um problema, né? Problema. É o mesmo discurso que a Fran deu na entrevista dela, que as pessoas chegam com um problema e você tem que estar preparado para isso. Isso, e a gente não tem essa cadeira na faculdade, e é uma que eu acho que deveria ter. Para o profissional do direito, você deveria ter lá pelo menos 6 meses e estudar psicologia, para entender esse povo que vai lá chorar as pitangas com você. E depois teve como é que foi a mudança do fórum dali para vocês? Para mim, é aquilo. Eu hoje, veja só, eu falei dos advogados antigos da Fazenda. Doutora Sofia fechou o escritório, foi para casa. Doutor Joaquim faleceu, deixou a Cláudia, com a sua sobrinha. O Douglas, que era o seu pai, o doutor Ayrton, ele foi embora, ficou o filho. A doutora Célia foi embora. A doutora Vera está aqui ainda. O doutor Boiadeiro está aqui ainda. Mas o que eu quero dizer, como eu sou antigo, hoje, um dos mais antigos, se não o mais antigo, e talvez o mais velho, eu não senti muito porque eu já tinha minha carteira. A mudança, eu estou falando mudança física, como porque se afastou do meu escritório, né? O advogado também tem o ponto, né? Com certeza. Então, mas lá ficou melhor, ficou mais, em que pese o antigo ser gostoso, porque a gente tinha uma proximidade maior com as pessoas, né? E tudo era diferente. Antigamente a gente conseguia falar mais com os juízes, eram menos processos, era mais até informal, vamos dizer assim. Hoje em dia tem um formalismo muito grande e até impede a gente de conversar com as pessoas. Nós tivemos um juiz que morou na comarca, o doutor João, que faleceu. Eu lembro. Ele era muito legal. E a cidade de Fazenda Rio Grande, sabe, você conhece, não tem tantos lugares assim, aonde o pessoal do fórum, os juízes, almoçam. Então, geralmente a gente se encontrava nos mesmos locais para almoçar. E tinha um promotor, aqui, doutor Paulo Conforto, e que ele entrou com uma ação, e essa ação repercutiu, né? E eu estava almoçando com o Paulo, lá sentado, advogado, promotor, o escrivão e tal, a gente estava, e chegou o doutor João.
o juiz veio sentar conosco. E daí a gente conversando e batendo papo, e o doutor João falou uma coisa muito engraçada. Ô Felipe, você é louco de eu ficar aqui almoçando com o Paulo? Mas por que, doutor João? Sempre morre o inocente. Vão querer matar o Paulo, vão acertar você. Então, a gente tinha um relacionamento muito legal, muito bom mesmo, naquela época, entre Poder Judiciário, né, Ministério Público, os advogados da comarca, sempre tivemos um bom relacionamento com todo mundo. Nunca fizemos nada com revanchismo, nunca reclamei de ninguém. Então, acredito que também não tem, por parte deles, para reclamar da gente. Então, a gente procura ser bem humano, vamos dizer assim. Muito bem. E eu lembro que o escritório de vocês sempre foi associado aqui na Sinfasa. Desde que eu entrei na Sinfasa, em 2005 para 2006, sempre ia lá, né? Sempre foi associado aqui na Sinfasa. O que você lembra da Sinfasa naquela época que você chegou aqui? Bom, eu lembro que o Gerson, que foi o meu primeiro sócio, que daí separou da mulher, separou do sócio, foi morar em Balneário Camboriú. Falo até com uma inveja boa, porque hoje ele mora num paraíso, né? Não que mas só que fazenda proporcionou isso para ele também. Sim. O que acontece? O Gerson, bem no começo, eu posso estar errado, mas o Gerson ajudou a contratar, fez até o contrato, alguma coisa assim, com o Juliano, que eu acredito que é o primeiro funcionário da Sinfasa, ele e o Fábio Ramos, que também foi meu colega de trabalho e trabalhou na Sinfasa. Muito bem, muito bem. E ele foi diretor jurídico aqui da Sinfasa, né, por muito tempo. E hoje o nosso diretor jurídico é o Dr. Felipe. Como eu falei no começo, eu gosto de ajudar. Eu não gosto muito de participar das reuniões, vocês percebem muito, eu não sou muito fã de holofote, de nada e de essas coisas. Eu prefiro cuidar do meu escritório. Hoje a gente está com um time bem legal no escritório, o escritório está andando bem, né? A gente tem lá a Michele, que já está comigo há 13, 14 anos, a minha secretária, tem a Thaís, que é a minha braço direito hoje, Dr. Vitor e o Dr. Almir, que estão com a gente. O Vitor faz a parte mais trabalhista e previdenciária, eu faço penal, o Almir faz o cível, eu faço família, a gente se divide. E a Thaís ajuda todo mundo. Então, a Thaís ajuda todo mundo. Eu vou dizer assim, eu vim para a Sinfaz, a pedido do Gastão, lá atrás, para a gente dar continuidade no que o Gerson fez, para ajudar, porque eu acho que a cidade vai para frente com o cooperativismo e a gente tem que continuar com isso, não pode deixar isso morrer. Então, daqui uns dias não serei mais eu espero que os mais novos venham, porque tem mais força, vontade e tem ideias novas. Nós, mais velhos, às vezes vamos nos acomodando, então eu acho que é a coisa natural, eles têm que vir e ajudar, como tem feito, como a Renata, como o Fernando, todo mundo. Eu acho que a gente é todo mundo irmão. Vamos para frente. São vários advogados que têm uma Câmara muito atuante, aqui a Câmara dos Advogados, a CSA. Sim. E nós temos aqui na nossa diretoria aqui a doutora Vera, a doutora Renata e o doutor Fernando, se eu não me engano, se falhar, se escapar alguém, me perdoem. Né? A gente acaba esquecendo, hoje tem bastante. A BR, depois de duplicada, fez com que... E a própria Fazenda, hoje com a Faciar, que tem a faculdade, né, o doutor Renan, que coordena ali, então a gente fica feliz que a Fazenda está crescendo. Quando eu vim para cá, que você falou, o asfalto ia até a frente do meu escritório. Parava ali, você lembra? Não chegava na raia o asfalto. Eu, quando vim para cá, que a gente veio fazer aquela reunião com o seu João, a gente parou num carrinho de cachorro-quente que tinha na frente do Banco Itaú, não era Banco Itaú, era Banco Banestado, que teve um assalto e tal. Não sei se você lembra que tinha um carrinho de cachorro-quente ali, e eu e o Gerson sentamos ali, deu um vento, parecia o Velho Oeste, cara, tinha até feno voando na rua, cara. Então as pessoas... Já era asfaltado a César Carelli quando vocês passaram aqui? Não era César Carelli, era Rua Rio Araguaia. Rua Rio Araguaia. Rua Rio Araguaia, cara. Então a gente cresceu com a Fazenda. Eu hoje sou grato à Fazenda, procuro fazer minhas coisas na Fazenda, eu vou no médico, vou lá no Demetrios.
vou no dentista, vou no Luciano, vou no Fábio Noda, sabe, tudo que eu posso fazer na fazenda, eu faço na fazenda, porque eu quero que a fazenda cresça. Eu tenho o veterinário Tavares, eu tenho tudo. Usa as coisas daqui, com a comunidade daqui. Eu tenho, hoje tem amigos vereadores, o Petri, furou meu pneu, ligo para o Petri, entendeu? Antes eu tinha o Batista que era vereador, o Batista nota 10, precisava de alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ligava para ele, o Campaner, sabe, todo mundo, eu não me considero nem de direita nem de esquerda, não é porque você apoia um ou outro que você tem, eu quero que a fazenda vá para frente, e eu preciso que a fazenda vá para frente porque meu escritório vai para frente, é isso que eu quero. E pegando nessa alçada, sempre foi do lado da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores está ali há muito tempo. Antes de mim. Tem alguma história ali com algum vereador ali que procurou a tua ajuda jurídica ali, alguma coisa assim? Sempre tem, sempre tem. Em época de eleição, Gustavo, antigamente, hoje não tanto, mas antigamente, logo que eu vim para cá, os vereadores tinham aquela ideia de que você tinha que fazer favor para eles, né, atendendo os eleitores deles, e de graça. O cara pegava o eleitor e levava pela mão lá. Resolva o problema dele, mas de graça, sem contrapartida. Cara, era uma época danada. Hoje em dia não. Hoje em dia as coisas estão bem mais organizadas, vamos dizer assim. Os próprios vereadores têm o seu corpo jurídico, têm os assessores e eles são mais organizados. Mas antigamente, que era aquela coisa mais provinciana, era complicado, porque eles queriam agradar todo mundo e se você resolvesse o problema, ele ganhava o voto. Não era fácil. Não, mas não precisa, é só me dar uma ajuda, uma consultoria, e ali você perde o teu dia. Justamente, mas era complicado. Era complicado. Muito bem. Algum caso pitoresco daquela época ainda que o fórum estava ali? Alguma outra questão? Sim, um júri que estava fazendo junto com o doutor Joaquim. O júri era no período da tarde e nós estávamos fazendo o júri e tal, e conversa daqui e debates dali, e de repente, 5 horas da tarde, rapaz, passa um pessoal correndo na rua, e o tribunal do júri era no térreo, bem de frente para a rua, cara com um revólver na mão, correndo, o guarda, me perdoe chamar de guarda, o policial militar que estava fazendo a escolta do preso, sai correndo com arma em punho de dentro do tribunal do júri. E porque tinha um policial ali sempre, né? Sim, e daí perseguindo o cara na rua, e onde foi o cartório, o tabelionato, tinha um terreno baldio ali, e ali os policiais acabaram atirando o cara e deitaram ele morto ali. E a gente que saiu do júri meio para olhar, foi uma coisa bem estranha da época. Não, são muitas histórias, né? São bastante. Essa Fazenda Rio Grande naquela época e até hoje, né? É que hoje a informação chega muito rápido pra gente, né? Antigamente não tinha isso, né, Gustavo? Antes você tinha que esperar aquele jornalzinho lá chegar, aquele jornalzinho maroto, chegar na mão, daí você, esse jornal aqui, se você... sangue, como é que é? Pinga sangue. Se você torcer, ele pinga sangue no jornal, né? Bem isso. Hoje, se você recebe, a gente recebe aqui os jornais locais, aqui não tem mais tanto isso, né? Não, a Fazenda, volto a falar, a Fazenda melhorou muito. Tem gente que não conheceu, tem gente que não sabe o que era a Fazenda. Você que veio para cá naquela época que você falou, a gente percebe a mudança. Antigamente, 90% das ruas da Fazenda Rio Grande eram de chão batido. Hoje isso até 2000 e pouco, né? Não estamos falando assim de... Então, a Fazenda a gente tem que agradecer. Claro que a gente quer mais. A gente nunca se contenta. A gente acha que precisa mais. Quando eu era menor, que eu morava em Videira, teve um prefeito lá que tinha um plano de governar a cidade, que era
sim, o plano dele. Saúde, instrução e moradia. Eu acho que o sim, o S pode ser utilizado em mais coisas. Não é só saúde, é segurança. O I, o de instrução, pode ser de infraestrutura. O M, o de moradia, tem outras coisas, tá? De mobilidade. Então, as pessoas não viram que o sim, que era pequenininho, que só tinha saúde, instrução e moradia, ele tem outras coisas que podem ser abraçadas pela cidade, a segurança, sabe? Mas Fazenda melhorou muito. Hoje nós temos uma delegacia cidadã que tem o seu prédio próprio. Antigamente, quando era numa casinha alugada. Do lado do colégio ali? Isso, você lembra, Gustavo? Lembro. Depois passou lá para onde, do outro lado da rua, da onde é hoje. Então as pessoas não presenciaram essas coisas. E as próprias ruas, colégios não tinha. Quantos colégios foram criados? Teve que colocar um turno a mais no colégio para você dar conta. Né? Lembra? Começava mais cedo a escola. Eu estudei no turno intermediário ali, que era das 10h30 até as 3 da tarde. Né? Tiveram que colocar um turno extra para dar conta dos alunos ali. Por quê? Porque não tinha. Então as coisas foram melhorando. Sabe? Cada um que passou ali, tem acertos, tem erros, mas a gente tem que... Eu, hoje, com 50 anos... Até antes nós estávamos conversando e contei para você, eu estou saindo de alguns grupos porque eu não quero mais brigar, não quero mais discutir com ninguém. Se eu quisesse discutir, eu entrava em um grupo de discussão. Política, pandemia, isso aí está acabando. Todo mundo tem sua opinião, todo mundo parece que é médico, todo mundo parece que é cientista político. Deixa os caras fazer as partes dele, se estão se acertando ou errando. Quem vai decidir depois vai ser lá na frente da eleição. Lá na eleição. Com certeza, eu acho que o que a gente tem que ter é memória. Memória. O cara fez a coisa boa, beleza. O cara fez coisa errada, beleza também. Não vota nele. Então, tenha posicionamento. Sim, mas não seja inimigo. Não é porque você tem que se posicionar que você tem que ser inimigo. Você tem que querer um bem melhor, bem maior para todo mundo. Então, eu acho que é isso. E a gente... Vamos tocando o barco, vamos levando a vida. Conta para nós aí dos desafios aí. Lá em março de 2000, um ano atrás exatamente, né? Março de 2020, quando estava vindo a pandemia aí, qual que foi o primeiro choque para a profissão? Um susto enorme. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho 2 filhas. Sou casado já há 20 e fumaça de ano, não vou falar aqui que minha mulher vai ficar brava, mas uma das minhas filhas faz medicina e o custo é alto. Ela não faz em Curitiba, estuda no interior do estado, estuda em Pato Branco, então eu tenho que alugar apartamento, tenho que pagar a faculdade. E a primeira coisa que me passou na cabeça é o que eu vou fazer com a minha filha. O que eu vou vender para pagar a faculdade, porque eu tenho que... Nunca me passou pela cabeça de tirá-la da faculdade, mas eu pensava como eu vou arcar com as despesas. E só que, como eu disse para você, com a graça de Deus, a gente tem clientes há bastante tempo, e daí o pessoal também foi se organizando, e contas que a gente tinha, assim, que você não vai cobrar lá o Gustavo que deve um negocinho porque esqueceu, não vai. E o cara só... Mas naquela hora, foi a hora de passar a mão no telefone e dizer, fulano, tem como acertar? Pá. As coisas foram se organizando de uma forma tão legal que não precisei fazer nenhuma loucura. E as coisas foram passando e se organizando. Só aquele baque inicial ali. O baque inicial. Até tem um menino que foi, eu falo menino, ele é um amigo, foi meu estagiário, o Tiago, eu acho que você conhece. Conheço. E o Tiago foi até a minha casa, até me levar dinheiro lá, que a gente tinha alguns acertos de uns processos e tal, e ele foi na minha casa, disse, tá aqui, doutor, tal. Então, a gente fica até emocionado. Que tudo vai se acertando e tudo vai dando certo, né? Verdade. As coisas vão se ajeitando. Não é fácil. Doutor, vamos dar uma pausa porque tem muita história boa. Vamos chamar o intervalo e já voltamos.
Na Clínica Odonto Weber temos todas as especialidades: estética, implante, prótese, ortodontia, odontopediatria, clínico geral, endodontia e harmonização facial, com uma equipe multidisciplinar para melhor atender nossos pacientes. Comida quentinha, lanches feitos na hora e o lugar certo para seu evento empresarial é aqui. Rodocenter 21. Desfrute dos nossos espaços, churrascaria, lanchonete e salão de eventos. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. Seu edredom ou cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Quer proteção para a sua família? Com o nosso seguro residencial você fica protegido. Vem para Sicredi. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Construir, reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema. Volite, painéis comerciais para topside, outdoor, rodoviário e em penas. Fale conosco. Contabilidade Iguaçu, há mais de 30 anos no mercado contábil. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Voltamos então com a Sinfaz Flow, estamos aqui com o Filipão. Filipão, vamos seguir a nossa história então com as pessoas aí que trabalharam com você nesse período, né? Então começou lá com o Gerson, né? Lá Isso. atrás, né? E dia 22 de abril de 1998, eu e o Gerson montamos o escritório. Aí o Gerson chamou o Jefferson para ser nosso sócio também. Aí as coisas começaram a engrenar, como eu contei para vocês no começo. A gente, graças a Deus, teve uma sorte, e isso também a gente tem que falar, a gente tem que ter sorte na vida, não é só, como é que eu vou te falar, só o trabalho. A gente tem que trabalhar, mas você também tem que dar aquela sorte. Tem que dar aquela sorte. Mas para você ter sorte, você tem que estar fazendo as coisas. Você tem que Porque senão você não vai ter sorte também. Se você não fizer nada, ficar dormindo, a sorte não vai te abençoar lá. Se você não jogar na Mega Sena, você não vai ganhar. Não é verdade? Então tem que estar presente. É nesse sentido que eu falo. Então daí as coisas começaram a melhorar, engrenaram, a gente contratou uma secretária, a Patrícia. Hoje, Patrícia é formada, trabalha, se eu não me engano, na Volvo, ou trabalhou na Volvo, está super bem. Eu fico muito feliz, acompanho ela pelas redes sociais. Depois, daí a gente contratou uma outra secretária, que era a Cíntia. Depois da Cíntia veio a Gabriela. Depois da Gabriela veio a Michele, que permanece até hoje como secretária. Poucas funcionárias, né? Sim. Muitas ficaram então um bom tempo lá. Bastante tempo. Depois tivemos o estagiário, Thiago, que acabei de contar a história dele aí, que me emocionei.
Aí, como eu tinha uma proximidade com o fórum e eu tinha amizade com o pessoal, quem veio trabalhar comigo foi o Fábio Ramos. Cara, nota 10, uma pessoa incrível para trabalhar. Trabalhava como ninguém. Era eu vou até usar uma expressão que talvez às vezes era um cavalo para trabalhar. Nunca vi. Trabalhava demais. Não tinha preguiça para nada. Daí o Fábio, com o Tiago, resolveram montar um escritório. O Fábio saiu do escritório. Ele trabalhou com você antes? Trabalhou comigo, daí aprendeu algumas coisinhas, logo depois que formou, e depois ele foi montar o escritório com o Tiago. Nesse meio tempo, daí veio trabalhar comigo a Cássia, se eu não me engano, daí a Luzia, aí o Marcão, Dr. Marco Aurélio, trabalhou comigo. Sim. A Miriam, a Cassiana, Dr. Alexandre, fazia parte trabalhista. Daí tive o pessoal do fórum, veio a Beatriz, a Maria, a Carol, a Thaís, que está comigo hoje, o Dr. Vitor, que também está comigo hoje, né? E o Dr. Almir lá atrás, né? Que o Dr. Almir, até título de curiosidade, foi meu estagiário. Quando eu trabalhava com o Dr. Paulo Fortes, lá em Curitiba, quando eu me formei, o Dr. Paulo contratou um estagiário e o Dr. Almir veio trabalhar lá no escritório. E daí, como eu precisava aqui, falei com o Almir topou vir para a fazenda. Aí, depois, o Fábio voltou. O Tiago, como foi trabalhar com o sogro, no ramo de frutas lá no Ceasa, o Fábio voltou. E eu tenho para dizer para vocês, o Fábio era um amigão, e eu acho que é amigo também de vocês. O Fábio foi uma pessoa que morreu de felicidade. E eu sinto falta dele. O Fábio, ele trabalhou na Sinfaz antes de mim ainda, ele entrou aqui na Sinfaz. Eu conhecia ele porque a gente morava na mesma rua, lá no Iguaçu, né? Então a gente se conhecia desde piá. Ele sempre foi mais velho, né? Mas sempre acompanhava a gente. Final de semana a gente estava sempre junto. Era parceiro também de ir no estádio junto. Era um parceiro de todo dia, né? Mas eu tenho certeza, Fábio, que se você está vendo a gente em algum lugar, ou tua família que você deixou aqui, né? Obrigado, né? Pela amizade e pelos momentos juntos que a gente passou, porque foi muito bom. Bem legal. Muito bem bom. Legal mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Falando de outras coisas, porque senão eu sou uma pessoa muito emotiva. E daí eu choro muito. Mas vamos lá. Doutor, para a gente encerrar, e tem mais alguma história bacana para contar aí? Ou uma história engraçada, uma história pitoresca? Tem várias. Assim, eu até vou contar duas, se você me permite. Pode. Não, o tempo é teu aqui. A primeira delas, nós tivemos um júri e o réu, que foi meu cliente, hoje é falecido já, primeiro, ele me pagou os honorários com um Fusca. Eu tenho esse Fusca até hoje. Até hoje? Até hoje eu tenho um Fusca. Ele está valorizando, né? O Fusca valoriza com o tempo. Mas ele está valorizando, mas ele me deu o Fusca num estado que você não acredita. Eu já gastei uns 10 honorários em cima dele para deixar ele bonitinho. Mas a coisa engraçada disso... Mas tá andando o Fusca hoje? Não, é relíquia hoje. Pneuzinho faixa branca, tá guardado na garagem do prédio da minha mãe. Né? Tá no prédio da minha mãe porque minha mulher não deixa ficar lá em casa, que pinga óleo na garagem. É um poçante mesmo. Então, voltando a falar do júri, que daí foi até engraçado, que na hora lá dos debates, a gente fazendo tudo, a gente conseguiu, né, convencer até o promotor que ele não era culpado. E o promotor, na hora dos debates dele, da réplica, veio e pediu a absolvição do Papai Noel, porque ele tinha cabelo branco. Então, isso foi uma coisa até cômica. O promotor pediu a absolvição.
pediu a absolvição do Papai Noel. Esse velhinho, de cabelo branco, então, parecendo Papai Noel, eu vou pedir absolvição. E foi absolvido. Tá? Essa foi uma... Tá. E você esperava a absolvição dele? A gente pretendia, né? Mas não que o promotor fosse pedir a absolvição. A gente pensou que a gente ia ganhar na hora da votação. Sentença, né? Mas não que o promotor fosse pedir a absolvição. O promotor falou, nem vamos avançar mais. Não vamos. Esse velhinho aí... Então, essa foi uma coisa... E você pagou com o Fusca? Pagou com o Fusca. Pagou os honorários com o Fusca. Isso eu tenho gravado na audiência preliminar. Ele foi gravado. E ele falou, e ele conta essa história que os honorários eu vou pagar dando Fusca para o Dr. Felipe. Então, é uma coisa, assim, engraçada. E outra coisa engraçada, que antigamente, até falei que foi roubado um processo nosso, do escritório, nós tínhamos que entrar com uma medida, um agravo, e o agravo você tem que protocolar no Tribunal de Justiça, né? Direto lá. Antigamente, o fórum fechava às 5 horas da tarde, aquelas coisas, né? E eu estava com um santanão, mas caindo os pedaços. Eu nunca liguei para isso, né? Para os carros que andavam e tal. Usava para andar mesmo. É para me servir. E esse carro estava com alguns probleminhas. Um deles é que ele, se você desligasse, para você ligar, tinha os seus macetes. Tinha que deitar embaixo dele com a chave de roda, bater no motor de arranque para que ele soltasse ali. Fazer um carinho nele para ele ligar. Para daí ele pegar. E a gente indo, saímos daqui, eu e o Gerson. O Gerson de terno, eu não sou muito de usar terno, né, mas o Gerson era. E o Gerson de terno, com o documento embaixo do braço, e a gente indo, e ali na frente, um pouquinho antes do 16, o pneu começou a puxar, eu disse, tenho que calibrar o pneu. Cheguei assim, mas a gente estava meio sem tempo, e eu não podia desligar o carro. Cheguei, coloquei em ponto morto, puxei o freio de mão, desci, e tinha um senhorzinho calibrando os pneus do carro dele, assim. E eu falei, meu senhor, o senhor me empresta aqui? Nem esperei ele responder, peguei a mangueira da mão dele, enchi meus pneus ali, devolvi, muito obrigado. O senhor ficou atônito, assim, me olhando, e continuamos nossa jornada. Chegamos na frente do tribunal, lá, faltando poucos minutos para fechar, estava no afogadilho mesmo, larguei o Gerson na frente do tribunal e fui estacionar o carro. Nisso, fui estacionar, manobrando lá, me atrapalhei, morreu a porcaria do Santa. E o Gerson foi protocolar. Aí, dali a pouco, vem o Gerson, tec, e eu batendo papo com os flanelinhas que estavam cuidando dos carros ali, de como fazer pegar o carro. O Gerson até hoje tira sarro da minha cara, que nós indo distribuir um agravo com pedido liminar, e eu trocando confissões com os flanelinhas na frente do Tribunal de Justiça para fazer funcionar o carro, e logo depois tive que me abaixar, pegar a chave de roda, bater no motor de arranque para poder fazer o carro pegar. Mas falei do carro e até aproveito o gancho, peço desculpa pelo estendido aqui. Um dia fui no seu Saul Carelli conversar com ele, e o seu Saul, que também é um grande amigo, me falou, olha, Felipe, eu não sou assim, mas tem muita gente que só vai no fulano, no Beltrano, tal, se olhar e achar que aquela pessoa é bem-sucedida. E muitas vezes, isso são palavras do seu Saul para mim, muitas vezes um carro não tão em ordem, pode ser um carro velho, mas tem que estar bem arrumadinho, tal. Você tem que demonstrar que você está bem, que você é bem-sucedido. As pessoas muitas vezes olham e vão procurar as outras pessoas pela aparência. Eu gostaria que não fosse verdade, mas infelizmente é o lado, sabe? Então muitas vezes a gente entende algum sacrifício de algumas pessoas de fazer um carnezão para ter um carro novo, tal, porque tem muita gente que vai na aparência, tem muita gente que
só procura o outro, se o outro tiver impecável, se o outro tiver com um carro novo, se o outro tiver andando aparecer na rede social, nos melhores locais. Então, eu fico triste, mas é uma realidade, sabe? Então, eu gostaria que as pessoas, né, vivessem suas vidas da melhor forma possível e que as pessoas conseguissem fazer aquilo que sonham. Eu tenho, um dia, Gustavo, eu estava no centro de Curitiba e uma repórter veio me entrevistar. Sim, me pegou de sopetão, né? E perguntou para mim assim, qual é o seu sonho? Eu era estudante. Qual é o seu sonho? Eu falei assim, meu sonho é que minha realidade se torne sonho para outras pessoas. E hoje eu acho que eu consegui. Que legal. Tá bom. Doutor, alguma coisa que eu não te perguntei? Não. Alguma história que você queira compartilhar com a gente? Não, eu queria agradecer, cara. Agradecer a Fazenda. Sou feliz. Muito feliz. Que legal. Que legal. Obrigado por você ter vindo aqui, compartilhar com a gente. Pessoal, até terça que vem.